Então, vamos lá. Já que você está falando, você estudou identidade russa, eu quero que você me explique uma coisa, né? A gente, pelo que a gente apurou aqui digamos, no Ocidente, existe um grupo paramilitar de nome Wagner que, a partir de sexta-feira, se fez um motim, digamos assim, contra o exército russo. Gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Então é um grupo que já atuava e acho que continua atuando, né? Diz que parte deles agora vão ser integrados ao exército russo. Então esse grupo foi criado já há algum tempo, desde 2014. Mas eu queria começar com uma pergunta meio básica, assim, Giovana. Que história é essa de grupo paramilitar, grupo militar paralelo? Porque, pelo que eu pesquisei hoje, inclusive, diz que a legislação russa não permite essa criação desse tipo de grupo. Ignorância minha, mas eu nem sabia da existência de um grupo militar privado, né? Acho que é assim que se pode chamar, dentro da própria Rússia. Então eu queria que você me explicasse a criação desse grupo, como é que diz que ele atua em outros países, tudo que você me falasse um pouco sobre como é que um país como a Rússia, que é um país de uma tradição militar centenária, né, permite a criação de um grupo militar privado. O grupo Wagner, ele é de fato esse grupo paramilitar privado, mas ele não é o único, que é bem curioso. A gente não tem muitos relatos sobre esses grupos e da atuação deles, mas eles existem em vários dos conflitos que a gente vê hoje em dia, tanto em guerras civis quanto em guerras convencionais, né, entre dois países. No caso do grupo Wagner, ele foi criado em 2014, no contexto da crise ucraniana, lá atrás, quando a Rússia invadiu a Crimeia e anexou a península, e todo um conflito começou a surgir no leste da Ucrânia. E aí foi nesse contexto que o grupo Wagner surgiu. Ele foi criado, ele é literalmente uma empresa. Então ele funciona como uma empresa, não necessariamente é uma empresa do Estado russo, né? É uma empresa privada que tem toda a sua base corporativa, assim como qualquer outra empresa. E assim como outras empresas, ela também visa o lucro. Só que a atuação dela, ao invés de, por exemplo, vender algum produto, é vender as suas forças militares. Então, por exemplo, a maioria dos nossos sistemas de segurança de edifícios nas grandes cidades são feitos por grupos militares privados. A diferença é que eles não são armados como um exército, né, como no caso do grupo Wagner, mas funcionam da mesma forma, é um grupo de segurança. Vários países, por exemplo, têm em suas embaixadas ou consulados esse tipo de serviço também oferecido por esses grupos militares. Então, não necessariamente a gente está falando aqui só de grupos que atuam em contextos de guerra, de conflitos armados, mas também em qualquer tipo de contexto que necessite de alguma segurança maior, né? Prover esse serviço da segurança. É isso que esses grupos fazem. E é o caso do grupo Wagner, só que ele atua majoritariamente em conflitos armados a favor da Rússia, digamos assim. Mas tem vários grupos desses, mas são grupos militares, porque você fez uma comparação com esses grupos, por exemplo, as grandes cidades brasileiras sempre tem essas empresas de segurança e tudo, mas um grupo fortemente armado, porque me parece que eles têm tanques, que eles têm uma série de... Mas eles atuam internamente? Sim, tem alguns outros grupos também, alguns de vários países do mundo. Eu acho que um dos mais famosos dos Estados Unidos se chamava Blackwater, mas agora eles mudaram o nome, eu não me lembro agora qual que é. Academy agora, acho, né? Isso. Enfim, são vários grupos bem famosos que atuam em vários contextos de conflito armado mesmo. Então, atuando ao lado de países, ao lado de exércitos regulares, assim como o grupo Wagner. Apenas essa comparação dos grupos de segurança para a gente entender que eles são bem mais comuns do que a gente imagina. Exatamente, igual o Haganah, né, que ficou muito famoso, né, pela essa proteção de edifícios, enfim, condomínios, coisas nesse sentido, são todas empresas que fornecem segurança. Essa é a ideia dessas grandes empresas paramilitares privadas. A única diferença é o tipo de armamento, claro, né, o tipo de treinamento que eles têm e também os contextos em que eles atuam. É um grupo de pessoas que resolveu que discorda e resolveu força opressão, ou eles também têm interesses comerciais nisso? Essa que é a minha dúvida.
Eles têm muitos interesses comerciais. De novo, é uma empresa que visa o lucro. Eles não têm necessariamente o mesmo tipo de ímpeto motivacional que o exército russo tem. O exército russo ele atua por um objetivo político, né? Seja, enfim, conquistar as regiões do leste na Ucrânia, reanexar esses territórios, ou propriamente derrubar o governo ucraniano. Esses objetivos ainda são um pouco difíceis da gente delimitar, mas o exército em si, regular da Rússia, atua por esses objetivos. O Grupo Wagner, embora ele seja um participante crucial para atingir esse objetivo político, ele tem, em sua essência, objetivos econômicos também. Então, uma frase que ficou muito famosa é que primeiro vão os militares e depois vão os negociadores. A ideia é que por trás do Grupo Wagner tem uma série de empresários que estão associados a esse grupo e que se aproveitam desses contextos de conflito para também negociar. Isso ficou muito famoso, por exemplo, na atuação do Grupo Wagner no continente africano. Então, o grupo ia lá, mobilizava nesses conflitos, principalmente guerras civis, atuava nesses contextos, e logo depois, esses mesmos negociadores e empresários que faziam, né, que tinham algum tipo de ligação com o Grupo Wagner, negociavam extração de minérios, extração de petróleo, um conjunto de atividades econômicas nos países africanos, dando cada vez mais lucro para essas pessoas especificamente, mas também para a empresa. Mas então eles são contratados hoje, o governo russo contrata eles, dá uma grana para os caras e, você vai lá na Ucrânia como mercenários mesmo. Esse é o trabalho deles. É isso mesmo. Eles são mercenários, é exatamente esse o nome. Hoje a gente usa esse nome um pouco mais polido, né, desses grupos paramilitares privados, mas no fundo são grupos mercenários, que são contratados pelo Estado russo, então eles recebem um pagamento. E aí qual que é a contrapartida de tudo isso, né? Eles não seguem o mesmo tipo de lei internacional sobre guerra. Não existe nenhum tipo de lei que controle a atuação de grupos mercenários, e é por isso que eles se tornam tão mais violentos do que o exército regular. Eles acabam fugindo, né, desses enquadramentos legais. Que assim, então é um exército privatizado que age de acordo com os interesses para quem paga mais. Então, provavelmente, a facada nas costas o Putin pagou, só que teve um leilão e os Estados Unidos provavelmente pagou. É isso? A gente não sabe o porquê exatamente que eles se rebelaram. Existia já há algum tempo, né, durante essa atuação do Grupo Wagner no contexto ucraniano, algum tipo de insatisfação com essa relação meio turbulenta entre o Wagner e o exército russo. Já o Prigozhin, que é o dono, digamos assim, do Grupo Wagner, o fundador, ele já vinha falando há alguns meses que o exército... Isso, que o exército russo não estava fornecendo materiais militares suficientes, que estava dificultando um pouco a logística, enfim, envio de armamentos, envio de munições, envio de provisões para o Grupo Wagner, porque, de novo, eles são contratados, então a contrapartida do exército russo é que ele também teria que fornecer os materiais para essa atuação. Então já tem algum tipo de tensão acontecendo há algum tempo. O Prigozhin também já tinha falado em algumas vezes que o ministro da Defesa russo seria um traidor, enfim, já tinha algum tipo de tensão acontecendo. Não dá para a gente saber ainda, como está muito próximo do evento, se essa rebelião armada aconteceu por interesses políticos do próprio Prigozhin. Ano que vem a gente tem eleições na Rússia e ele já se colocou como um possível candidato, ou se de fato teve algum tipo de intervenção estrangeira. A princípio, a gente está descartando um pouco essa opção, porque não parece haver algum tipo de evidência de intervenção estrangeira mesmo. Mas, ainda assim, é incerto, né? Ainda está muito recente.